E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus queridos irmãos. Eu quero vos trazer uma mensagem da palavra de Deus que encontra-se na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso de número 18. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso de número 18. Leiamos a palavra de Deus. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Depois que crestes em Jesus e recebestes a certeza do perdão dos teus pecados, é necessário que vivas cada momento da tua vida em íntima comunhão com Deus, para que possas crescer e ser guardado. Você se tornou agora um filho de Deus, porque está escrito na Bíblia. Mas a todos quantos o receberam, aos quais aqueles que creem em seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. João, capítulo 1, verso de número 12. Veja na Escritura outras provas de que você agora realmente é salvo, é filho de Deus. Em Atos 16, verso de número 31, está escrito: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e os da tua casa, da tua família. Você creu, então você está salvo. É a palavra que diz, é a palavra de Deus que diz. Em Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você já confessou? Você crê? Então, mais uma prova que você está salvo, e não tenha nenhum receio em afirmar isso, porque isso não é mérito seu, o mérito é de Deus. Tendo passado a ser filho de Deus e tendo sido todos os seus pecados perdoados, você agora é santo de Deus, é separado de Deus. É assim que a Bíblia se refere aos crentes. Em Romanos, no capítulo 1, verso 7, em muitos outros textos do Novo Testamento, lá em Romanos 1,7, nós encontramos a seguinte afirmativa: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus e chamados para serdes santos. Deus nos chamou para a santidade, para levarmos uma vida de separação do mundo para o uso exclusivo dele. Também é verdade que você, estando cheio da graça de Deus, não sentirá mais desejo das coisas mundanas. Você, por ser santo de Deus, aborrecerá o pecado e todas as coisas pecaminosas, especialmente onde não se louva o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mas se presta culto, Não se presta mais culto a Satanás, nem ao reino das trevas. Tudo que nós iremos fazer a partir de agora, a partir do momento em que nós nos convertemos, deve girar em torno da glória de Deus, da edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Tudo que é mal corrompe a alma. Por isso, você, sendo santo de Deus, não procurará mais viver segundo o mal. Não se envergonhe do Evangelho. Nunca se envergonhe de dar testemunho do Evangelho, porque agora você é crente em Jesus, você pertence ao reino celestial, tenha orgulho disso. O grande apóstolo Paulo, ele é um dos mais sábios homens que já existiu sobre a terra, disse com muito orgulho e muita convicção: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos capítulo 1, verso 16. Mas como farei isso? Deve perguntar a você. A resposta é fácil.
Pela observância dos seguintes conselhos, receberá auxílio durante a carreira no estágio espiritual. Agora, meus queridos, eu quero aqui continuar a minha fala, trazendo para vocês alguns conselhos. Mas o conselho, assim como o remédio, só terá eficácia, só fará efeito se você tomar. O remédio pode ser o melhor, mas se você não tomar, ele não fará efeito, nunca há de curar a doença. Assim também é o conselho. O conselho só terá eficácia em nossa vida se nós colocarmos em prática. Então vem o primeiro conselho, não é? O primeiro conselho: estude bem a Bíblia. Leia a Bíblia, consuma a Bíblia, coma a Bíblia, medita nela de dia e de noite. Este foi o conselho que Deus deu para Josué, né? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Se você fizer assim, você prosperará. E aonde você colocar a planta de seu pé, aquele lugar será conquistado por ti. Você será um abençoado, um bem-aventurado, um bem-sucedido. De acordo com o Salmo 119, versículo 9, versos também 111 e 112 desse mesmo Salmo. Não há arma tão forte contra o tentador como a palavra de Deus. Com ela, nosso Salvador pôs o diabo em fuga, e ainda hoje ele foge das setas da verdade da palavra. A palavra é material, é o material com o qual o Espírito Santo forma o novo homem à semelhança de Cristo, conforme Romanos 8, verso 29. O segundo conselho é: ore sem cessar. Este conselho Paulo deu aos Tessalonicenses, lá na primeira carta, no capítulo 5, verso 17. O alimento para o corpo é essencial, não é? O alimento para o corpo é essencial. Todo dia precisamos alimentar o nosso corpo, pois a palavra de Deus e a oração é o alimento que Deus usa para alimentar o homem interior, a nossa alma e o nosso espírito. Se tem incrédulos à sua volta, não tema ajoelhar-se e orar a Deus em sua presença. A primeira causa de desviar-se alguém do caminho do Senhor, né, é quando a pessoa se torna negligente à oração, à observância da palavra de Deus, à leitura da Bíblia Sagrada. Tiago nos diz, no capítulo 4, verso de número 2, nada tendes porque nada pedis. Quem não pede, não recebe, né? E Jesus Cristo disse que aquele que pede, ele recebe. O terceiro conselho: não ajunte dívidas para com Deus. Não acumule dívidas diante de Deus. Se a sua comunhão com Deus for quebrada por algum descuido, por algum pecado ou por qualquer outra coisa, confessa tudo diante do Pai Celestial no mesmo momento. Pede a Ele perdão, pede a Ele a restituição da alegria da tua salvação. Como diz o Salmo 51, verso de número 14, quando Davi pecou, ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo e devolve-me a alegria da tua salvação. Duas coisas pelas quais, através das quais o crente não deve viver, continuar a sua jornada. É difícil continuar, é impossível sem a presença do Espírito Santo e sem a alegria da salvação. A demora em confessar pode aumentar a separação entre você e Deus. Como diz o livro de Provérbios, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Então nunca acumule, ajunte dívida diante de Deus. No momento que você deslizar, pecar, confessa imediatamente e Deus perdoará os nossos pecados. O quarto conselho: nunca entre em discussões banais. Se alguém vier e quiser contradizer a fé, a sua conversão, duvidar da sua crença, é melhor ficar calado, tranquilo e procurar orar a Deus, né?
do que defender-se e discutir, pois há tipos de pessoas que você não consegue convencê-las com palavras, porque são pessoas incrédulas. Pois o servo do Senhor, diz a Bíblia, o servo do Senhor não deve contender, mas ser amável para com todos. 2 Timóteo capítulo 2, verso de número 24. Se ele for indiferente à verdade, diz-nos a palavra de Deus, aparta-te dos tais. 1 Timóteo capítulo 6, verso número 5. Não tenho tal como inimigo, mas se aparte, já que não dá para caminhar juntos, porque lá no livro de Amós, no capítulo 3, verso 3, o Senhor pergunta: andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Caminharão, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? É difícil. O quinto conselho é: procure ser uma luz e testemunha do Senhor onde você estiver. Exerça o seu papel de luz do mundo e sal da terra, independentemente do local onde você esteja. Mas não deixe que esse desejo de testificar do Senhor e de servi-lo seja para você uma obrigação ou uma carga, algo pesado. Como uma vela acesa ilumina as trevas sem o menor esforço, assim deve estar tranquilo, né? A graça de Deus na tua vida, no lugar onde Deus te colocou, iluminando ao seu redor com a graça que Ele te deu, sem precisar se preocupar, como diz Mateus capítulo 5, verso número 14. E vem agora o sexto conselho: confie inteiramente na direção do Espírito Santo e você estará pronto para cumprir toda a palavra de Deus, como o Espírito Santo lhe esclarecer, como o Espírito Santo te orientar. Só será possível andar de poder em poder e de glória em glória pelo Espírito do Senhor quando você fitar o seu olhar em Jesus e seguir a palavra de Deus, como diz 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 18. Bendito seja o nome do Senhor. E vem agora o sétimo conselho: deixe Jesus ser sempre a primeira fonte de amor no seu coração. Se o seu coração estiver ao menos um pouco dividido entre ele e qualquer outra coisa, ainda que seja um amado e consagrado servo do Senhor, e que talvez tenha sido o meio de sua conversão, pode o Espírito Santo se entristecer e interromper-se o crescimento da sua vida espiritual, porque está idolatrando o mensageiro em lugar de dar glória ao Salvador. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Então, meu irmão, nunca deixe o seu coração ficar dividido entre o Senhor e outra coisa. O Senhor sempre deverá ser primeiro lugar. A primazia é dele, porque ele é quem nos resgatou da nossa vã maneira de viver. O Espírito que Jesus Cristo fez habitar em nós ama tanto a nossa vida que ele não suporta nenhum outro concorrente em nossa vida. Ou nós damos a ele o primeiro lugar, ou então ele se afastará de nós porque ele não aceita o segundo lugar, porque ele é primeiro sem segundo. Bendito seja para sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. E vem o oitavo conselho: tenha fé em Deus e nunca consultes os teus próprios sentimentos. Não lhe acontecerá como sentir, mas como crer, assim sucederá. Como diz Mateus capítulo de número 9, verso 29. Lance, pois, todas as suas necessidades espirituais e materiais sobre o Senhor. Comunique a Ele tudo o que você está sentindo, porque se você estiver doente, Ele é o nosso médico. Se você estiver devendo alguma coisa, Ele é nosso advogado. Se você estiver precisando de algo, Ele é o Deus rico que pode suprir todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, nosso Senhor. E por último, o último conselho, o nono conselho: viva cada dia e cada momento na esperança da vinda de Jesus Cristo, como se fosse o último dia da nossa vida. Jesus disse: eis que venho sem demora. Apocalipse 3, verso 11. Isto nos serve de advertência
mas também serve para nos encorajar que Jesus Cristo está voltando para nos levar para a eternidade com Ele. Essa deve ser a nossa esperança, pois quem nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E termino dizendo aquilo que o apóstolo Paulo disse para a igreja de Tessalônica na primeira carta, do capítulo 4, a partir do verso de número 13, especialmente o verso de número 17. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, que esses conselhos sejam colocados em práticas. Eu sei que muitos já estão praticando, mas sempre nós somos negligentes e precisamos vigiar para continuar administrando aquilo que Deus nos deu, que é a salvação. Vamos colocar esses conselhos em práticas e Jesus Cristo logo, logo estará voltando para arrebatar a sua igreja e nós queremos fazer parte da igreja que será arrebatada com o Senhor e para sempre estaremos com o Senhor. Deus em Cristo continue vos abençoando poderosamente em nome de Jesus. Meu muito obrigado. Paz do Senhor.